Só vamos falar de Walter Delgatti Neto, hein? O homem conhecido como hacker da Vaza Jato prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília na última quarta-feira. De acordo com a defesa do Walter, ele apresentou uma cópia de uma conversa com assessores da deputada federal Carla Zambelli, que comprovaria o recebimento de R$40 mil da própria parlamentar. Segundo ele, Zambelli é a mandante e financiadora da invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça em setembro, a dezembro de 2022. Na CPMI do dia 8 de janeiro, Delgatti reafirmou as acusações e a gente vai assistir agora. Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes, teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria uma ordem também do presidente. Porém, apenas a deputada me disse isso. Eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. E olha, gente, na CPMI do dia 8 de janeiro, o Delgatti foi lá, como vocês viram, e reafirmou todas essas acusações. Depois, ele foi confrontado por parlamentares da oposição sobre supostas mudanças em declarações e foi criticado, inclusive, pelo deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Dá uma olhada. O Glenn Greenwald, que inclusive é uma pessoa de esquerda, diz que o seu discurso não é confiável, ou seja, nem a esquerda mesmo acredita em você. Você tem uma condenação com 44 vítimas por estelionato. E agora, meus senhores, agora, a notícia é quente aqui. Após Polícia Federal avaliar contradições, hacker Delgatti vai prestar novo depoimento. Sabe, amanhã, se prepara, sabe por quê? Porque o senhor vai ter que prestar contas às mentiras teatrais, inclusive com o conluio de deputados da esquerda com o seu falso testemunho. Ninguém aqui é otário para poder, na hora que uma pessoa de esquerda pergunta para o senhor responde, fala, é bem intencionado. Mas quando alguém de direita pergunta o senhor permanece calado. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? A esquerda toda quase que ovulando. Acabamos com o presidente Bolsonaro, acabou nada. Só mostrou mais uma face de uma pessoa que está a serviço da esquerda. Muito bem, tá aí a fala do deputado federal Nicolas Ferreira. Como é que você vê todo esse caso neste momento, meu querido Felipe? Porque muita gente começou a dizer essa semana que o Bolsonaro ia ser preso, teve até matéria dele dizendo que se ele fosse preso, ele iria para um regime fechado. Hoje a situação é qual? De incerteza. Nesse debate político atual no Brasil, só tem dois lados possíveis. Quem querem, as pessoas que defendem menosprezam e relativizam a importância do hacker, né? Falando que o hacker ele é uma figura controversa, ele mente o tempo inteiro, ele não diz a verdade, ele não apresenta provas, o que de certa forma é verdade, né? E do outro lado, querendo relativizar e dar uma importância muito grande ao hacker, né? A gente tem que situar o hacker na figura que ele realmente é, né? Uma pessoa realmente complicada, que só tem importância no Brasil. Como pode uma pessoa, um hacker de Araraquara, né, abalou a Lava Jato e agora quer abalar a República no Brasil, né? Essa figura só cresce, infelizmente, no nosso Brasil, né? Então tem que ver ele da forma como ele realmente é, né? Ele realmente não trouxe nenhuma prova contra o Bolsonaro, mas colocou algumas questões que o próprio Bolsonaro assumiu, né? Como o presidente Bolsonaro recebe um hacker no Palácio do Planalto para discutir sobre as questões das urnas. Ou, como disse o filho dele, né, para pegar os serviços dele e mandar ele para Forças Armadas do Brasil, ajudar as Forças Armadas do Brasil perante o TSE, né? Quando a gente viu o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, lendo aquela carta e apresentando aquele relatório, ao que tudo indica, quem escreveu o relatório e quem escreveu a manifestação do ex-ministro da Defesa foi o hacker. Ou seja, é um absurdo. Não dá para as pessoas defenderem o contrário. Eu concordo que ele não apresentou nenhum tipo de prova contra o Bolsonaro, mas ele mostrou, por meio de afirmações veementes, inclusive com a confissão do filho do Bolsonaro, que o Bolsonaro recebeu o hacker.
No Palácio do Planalto. O Mauro Cid, segundo o advogado Mauro Cid, ele ia delatar, né? Ia inclusive falar, confessar aí. Pelo que aconteceu de sexta-feira para cá, as coisas mudaram. Isso afeta o processo, Maninho? Afeta, a gente precisa... A confissão do Mauro Cid tinha qual tamanho na história? Gigantesco, porque o Mauro Cid foi durante 4 anos de governo, o braço direito operacional do presidente Jair Bolsonaro. O Mauro Cid era o ajudante de ordens. Tem vídeos do Bolsonaro ao longo do governo, aos berros, dizendo: se tem alguém que eu confio, que é da minha confiança, é o ajudante de ordens, o Mauro Cid. Ou seja, era alguém que operava até o pagamento de contas do Bolsonaro e da primeira-dama. Alguém que era uma espécie de office boy de luxo, ia lá no caixa eletrônico para fazer operações em nome do presidente da República e da primeira-dama, ou seja, alguém da mais alta confiança e do círculo mais próximo do poder do presidente. É impossível dissociar Jair Bolsonaro de Mauro Cid. Então, os crimes pelos quais o Mauro Cid já está respondendo, que tem a ver com o caso das joias, do relógio, etc., já são muito ruins para o Bolsonaro, porque o que se diz é que o Mauro Cid, nesse conjunto de transferências que fazia em nome do presidente, teria dinheiro vivo. Agora, cuja origem foi na sexta-feira, o Bolsonaro foi lá para Goiânia, né? Ele participou de um evento, acho que ele recebeu o título, se eu não me engano, de cidadão goiano. E ele proferiu uma frase que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: eu sei dos riscos que eu corro de estar no Brasil. Você acha que existe algum tipo de possibilidade, Diegão, do Bolsonaro sair do país? Paulo, nesse momento, acho que tudo passa pela cabeça de uma pessoa que está na posição do Bolsonaro. Ele está enfrentando uma chuva de processos, cada pena que se tira na investigação se encontra uma nova galinha. Então, as coisas aparecem, vão acontecendo e cada semana a situação dele se agrava. Nesse caso do hacker, o que me chama muita atenção não é nem o fato em si, porque, presta atenção, o Felipe falou da história, ele narrou brevemente essa história, e se a gente parar para pensar o quanto é absurdo, um hacker que foi o protagonista da destruição da Lava Jato, que colocou o Lula de volta no cenário eleitoral, que derrotou o Bolsonaro, que depois de todo esse contexto de golpe de Estado que tenta se imputar ao ex-presidente, acaba se implicando dessa forma com um sistema de justiça que tem uma aplicação, infelizmente, muito seletiva da lei. Então isso por si só é um absurdo. E quando isso vai à investigação no Congresso Nacional, nós vemos um papel da oposição ao governo Lula que, salvo pequenas exceções, como o caso do Nicolas, que foi muito bem na inquirição dele, inclusive apresentou um vídeo no qual o hacker confessa que ele queria somente ganhar notoriedade para ser candidato a deputado federal pelo estado dele. Tem um vídeo do hacker dizendo essas palavras. Mas, em geral, nós temos a oposição muito despreparada. Eu dou o exemplo do deputado Brunini, por exemplo, que infelizmente, e tenho que dizer infelizmente, é um deputado de direita, primeiro colocado nas pesquisas para prefeito lá no Mato Grosso, ele perguntar se é culpa do Bolsonaro que o Palmeiras não tem mundial, ele perguntar para o hacker se o hacker comeu a picanha do... Né? Então, nós temos hoje uma grande bancada que se diz de direita, mas é uma bancada de muita quantidade e pouca qualidade. Mas ninguém fala do absurdo que foi o Bolsonaro ter recebido o hacker no Palácio do Planalto. E o absurdo eu acabei de falar. O hacker ter censurado a Força Armada do Brasil. Isso por si só é um absurdo. Isso por si só é um absurdo. Vamos por partes. Só pra gente não ficar com o raciocínio cortado aqui. Você estava falando da questão da oposição, eu acho bem válida a tua crítica, Diegão, porque eu vi algumas fotos, alguns vídeos, o Telhada, você que está lá em Brasília, enquanto estava rolando o depoimento, tinha cara fazendo arminha, de óculos escuros, no meio de uma sessão do Legislativo. Que é isso? Olha, o que acontece é o seguinte, senhores, eu concordo aqui com a postura de todos. A primeira coisa que eu acho que o depoimento desse hacker trouxe na grande realidade é que todo o Brasil viu que ele não passa de um mau caráter, numa situação que uma canalice total que ele faz aí. E tanto a esquerda quanto a direita também tem dificuldade em falar, em acreditar no que ele fala. A grande realidade é que há uma dúvida geral. O que mostrou realmente é o mau caratismo dele. A partir do momento que nós tínhamos ali uma situação montada,
onde ele só respondia as perguntas que interessavam à esquerda, enquanto a direita, qualquer pergunta ele se recusava, se mantinha em silêncio, isso fica claramente uma situação montada. Mas concordo com o Felipe aqui também, que traz um mal-estar muito grande, a partir do momento que um governo se associa a um canalha desse, que causa uma desconfiança muito grande, é lógico que causa. E não só, agora, o que ele traz de verdade? Eu não vejo verdade nenhuma nos depoimentos dele. Como o próprio Diego falou, o Nicolas foi muito... Aliás, o Nicolas é um deputado excelente, um rapaz maravilhoso nas posturas dele, mas concordo também, eu estou na oposição e nós temos muito problema nisso, senhores. Nós tivemos na Comissão de Segurança Pública, quando nós levamos o Flávio Dino à comissão, tivemos um problema seríssimo, por causa da falta de, às vezes até de maturidade política de alguns deputados que brigavam, gritavam, encenavam, porque hoje, infelizmente, muita gente não quer se resolver o problema, quer ficar lacrando na internet. A lógica da rede social invadiu o Congresso, Telhada. Isso está trazendo um prejuízo muito grande a nós da oposição. Você não consegue desenvolver um trabalho. Então eu espero, eu peço a Deus que haja mais maturidade para que a gente possa trabalhar com mais firmeza na oposição, na resistência a esse governo, no meu entendimento, tão pernicioso ao Brasil, mas infelizmente nós não estamos conseguindo isso. Por falta dessa maturidade política. Isso fica bem claro, inclusive, nessa CPI, que para mim essa CPI não vai chegar a resultado nenhum, porque ela já é uma CPI totalmente, como diria, totalmente influenciada já pelos próprios membros que foram escolhidos no comando dessa CPI. Mas, Telhada, vale lembrar um ponto aqui. Foi a oposição, essa oposição que você citou, que quis colocar e brigamos muito CPI, por isso. hein? Brigamos muito por isso. No começo, você lembra, havia uma resistência terrível da esquerda, mas a esquerda ela joga muito bem politicamente no Brasil. Não tem como negar isso. Quem nega isso não conhece a política. Joga muito bem. Lula chegou a pagar emenda. Exatamente, pagou emenda para quando acontecer. E quando eles perceberam que eles poderiam inverter a situação e assumir essa CPI, assim eles o fizeram. Pediram a CPI, toparam e hoje a presidência, a relatoria, está tudo na mão da esquerda. Então, não se espere muita coisa, não. Fala, doutor Fernando. Queria separar a questão do Mauro Cid do Delgatti. É só hacker, cara, é só hacker. Pronto, agora ele vai... Não, peraí. Nem eu abri a boca, ele já está me interrompendo. Me ajuda aí, querido. Vou tentar falar. Seguinte, vamos analisar sob o ponto de vista processual. Vou aqui? Vamos analisar sob o ponto de vista processual. Número 1. A palavra do hacker não vale nada. Tanto que é uma pessoa que não tem credibilidade alguma. Desqualificado. A prova testemunhal é considerada no processo penal como a prostituta das provas. E quando alguém com esse perfil se propõe a testemunhar alguma coisa, ele prostitui ainda mais do que já é a prostituta das provas. Número 1. Segundo, se ele fizer uma delação, uma colaboração, da mesma maneira, a colaboração não vale como prova. Ela vale como uma indicação para se buscar a prova. Então, o que ele diz? Eu estive com a deputada federal Carla Zambelli. Ele pode provar? Pode. Ele esteve com a Carla Zambelli. Deveria ter estado? Não. A Carla Zambelli deveria tê-lo chamado? Não. Mas ela chamou, ela foi eleita, vocês deram voto para ela, não deram? Então, vocês eleitores, ela estava lá. Muito voto, hein? Muito voto, aliás, né? Não foi? E foi reeleita ainda, não tem problema. Ela chamou os hackers para uma reunião. Não deveria ter chamado. Número 2, ela contratou o hacker, seja com verba do gabinete ou não, pagou 40 mil reais para ele? Pagou. Muito bem, então ela chamou, contratou e pagou. Aí ela leva para falar com o presidente da República? Leva. Por que o presidente recebeu? Porque a deputada federal da sua base, sua maior aliada, que teve a maior votação, disse: vou trazer uma pessoa aqui que tem informações de que o sistema das urnas eletrônicas não é um sistema seguro. Como é a tese que o presidente Jair Bolsonaro estava na época defendendo, ele quis ouvir a respeito disso. Muito bem. O que foi conversado ali? Somente a Carla Zambelli, o presidente e o hacker sabem. O presidente diz que não, que ele ouviu do hacker que as urnas eletrônicas eram falíveis e disse: como eu não entendo disso, eu te encaminho para falar lá no Ministério da Defesa. Ponto. Terminou a fala. Se o hacker não conseguir provar que ele foi lá e que ele recebeu um pedido do presidente para falsificar,
para entrar no site do CNJ, para grampear ministro, para fazer um monte de estrepulia, ele tem que provar, porque é ele que está Então, alegando. mas, ô, Capês, Naquela isso é o de conversa menos, ele não Capês. consegue alegar. Peraí. Então, não, isso não é o de menos, isso é Não, tudo. Tem Tem um uma processualista italiano chamado Nicola Framarino de Malatesta que ensina o seguinte: a mentira mais difícil de... Não é possível assim. Eu juro, não é possível. Peraí. Desculpa, não é possível assim. Capês, deixa Não eu é te fazer uma possível. pergunta. Ele fica resmungando que nem uma velhinha. Desculpa, como uma Não, velhinha ele não. não é. Quero pedir desculpa às velhinhas. Não é porque, velhinha. pelo amor de Deus. É que o... É surreal. Peraí, tem que Microfone, botar o Pepe. microfone. Eu não estou... Tá Se é emocionado, pra falar, né? fala no microfone, né? É um absurdo você relativizar emoção. o fato de ele ter recebido o hacker e ter mandado o hacker para as Forças Armadas. Eu não estou relativizando, eu estou fazendo uma análise O conteúdo da conversa técnica. pouco me importa, o Capês. Para ele pouco importa. O conteúdo da conversa pouco importa. Para o processo penal, tudo o que importa é o conteúdo da conversa. Porque é no conteúdo da conversa Conteúdo que da ter em conversa. tese havido o crime. Portanto, o Mas peraí. crime decorreu no conteúdo dessa Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Então, tecnicamente, Não, que viagem. a palavra Peraí, dele Capês. com relação a todos os aspectos periféricos não tem nenhum valor. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O hacker é um criminoso? Sim, claro. Todos aqui concordam? Sem que o dúvida. hacker é um criminoso? Sem dúvida. A justiça concorda com isso. Por que um ex-presidente da República tem que sentar com um criminoso? Não tem que sentar. Essa é a minha dúvida. Não tem que sentar. E outra coisa, tem uma outra coisa importante aqui, que é o seguinte: se é criminoso, por que sentou com ele? Peraí, mas se nós vamos falar em criminoso... Por que sentou com ele? Lula levou Agora ele virou criminoso? Lula levou Eu respondo pra Ele você. virou Eu criminoso te no respondo. segundo tempo? Eu respondo. Eu não tô entendendo. Vem pra cá, câmera, vem Mas o que tem a ver o Lula com isso? Vem pra cá um O que tem a ver o Lula? Eu quero saber o seguinte: Presidente, é certo um ex-presidente se reunir com um criminoso? ilegal, é imoral e engorda, Capês. Receber? Não. Deveria ter recebido? Não. Mas como o presidente recebeu a informação de que uma pessoa Capês. teria informações Peraí. do sistema das urnas... era Eu não falada entendo de uma exame. coisa, o Capês. Fernandinho, ó. Vou falar com o Fernandinho aqui. Eu não entendo só uma Pode vir, coisa. vem comigo, aqui eu seguro, vem Eu comigo. não entendo só uma coisa. Pode até ele Eu ficar... só não entendo uma coisa. Fala. Eu sinto, às vezes, que os caras chegam e falam assim: para se reunir com o ex-presidente da República, não era criminoso, não era comunista, não era de esquerda. Depois que deu toda essa treta, aí apertou o botão do comunismo e o cara virou Eu um não sei- comunista. eu não sei de é isso quem que eu que- não consigo eu não entender. sei de quem que tô você está falando. Não, quem fala mal de você é o PP, não sou eu. Não, Eu não falo mal dele, eu não. não Não, sei não, eu quem tô falou eu isso. tô- não. Estou dizendo o seguinte, Tá, um a presidente da narrativa República... colocada é essa, que o que eu cara é um digo o seguinte, comunista. Jair Bolsonaro Então o Bolsonaro foi se muito reúne com mal. comunista, eu não entendo. Então eu digo, desde Eu o fico começo... confuso. Então vou tirar a sua confusão. Desde o primeiro dia, eu considero o presidente Jair Bolsonaro foi muito mal assessorado, muito mal cercado e ouviu pessoas que não deveria ter ouvido. Qualquer gabinete presidencial não deixa sequer o presidente da República se aproximar do indivíduo como Não, esse. e outra, Quando uma você hora não e meia tem- de café da Sim, manhã com quando o presidente você da não tem República é valioso, Sim, hein? quando você não tem uma liturgia no cargo, uma Não é, assessoria que Fernanda? protege Muito, o presidente, muito valioso. acontece Muito esse tipo deputado de não coisa. conseguiu isso. Eu não estou Deputado não dizendo, eu não conseguiu. estou analisando, só um minuto, Telhada, eu não estou analisando se ele deveria ter recebido ou não. Se ele não era criminoso e passou a ser criminoso. Ele não deveria ter recebido. Agora eu estou dizendo, o fato dele ter recebido não significa que o conteúdo da conversa é aquilo que o hacker está dizendo. Eu só não entendo. Eu estou fazendo uma análise Capês, técnica, eu não estou Capês. puxando para lado nenhum. Fernandinho, eu só não consigo entender por que antes de toda essa treta ele prestava para se reunir, para pedir conselho, para verificar como é que Mas são pra as quem que dicas. de quem que está falando? Quem que achava que ele Eu prestava? entendo isso. Eu achava que ele prestava. Prestava Ele é pra quê, comunista Paulo? agora. Por O quê? presidente Prestava e achava, agora recebeu não ele. presta. Hoje Pra mim, nós esse cara nunca vivemos prestou. presidente achava, recebeu ele no país palácio. das narrativas. O que vale é o que se vende essa semana. Então, ontem, na semana passada, o hacker não valia nada. Essa semana, diante do relato dele na CPI, ele já passa a valer alguma coisa e já tem que ser rotulado para entrar nessa novela política que nós temos cada semana um capítulo. O pessoal está falando que o Bolsonaro ia ser preso, é isso. É por isso que é isso que eu estou enfocando. Não, do ponto de não. vista processual não o fato rola. do hacker Sim. ter falado que o presidente pediu que ele invadisse o sistema Não, do mas, ô TSE... Capês, você tá trazendo o ponto de vista jurídico e eu tô 100% de acordo Aí o com professor você. Capês Porque que tá vocês falando. perguntaram se ele podia ser preso. 100%. Eu tô trazendo aqui o espectro político bom. da história. Bom, É política que eu tô politicamente falando. eu digo, é deplorável... Politicamente o cara virou um comunista. É deplorável que um presidente da República eleito com as responsabilidades que tem
tenha aberto a porta e tenha recebido esse indivíduo. Agora, ele foi levado por para a maior aliada que tem o presidente. E essa aliada esteve ao lado dele o tempo todo. Agora, se é uma aliada que puxa uma arma de fogo em plena via pública, que leva um hacker para falar com o presidente, aí a questão é o seguinte: quem é o entorno do presidente que permite que ele receba esse tipo de Agora, pessoa? sabe o que é mais louco, Diegão? Sabe o que é mais louco nessa história? É que Sérgio Moro já foi padrinho de casamento de Carla Zambelli. Não é, Leozinho? Isso é surreal, não é não? Não, eu queria trazer outro ponto que talvez vai avançar a discussão, que é o seguinte: todo mundo concorda que a gente não deveria talvez ter um ex-presidente preso, né, ou que foi condenado, etc, né? A direita com certeza concorda com isso. Como é que a gente explica para os nossos filhos que, e para as pessoas do futuro, que nosso presidente já esteve preso, né? É muito difícil. Exato. Agora, com todo esse caso aí do hacker, e não só do hacker, das joias e da mudança da PF e de toda a mudança, eu acho que a gente precisa de novos líderes. Não dá pra gente entregar o país e ficar esperando essas duas pessoas, ou é Lula ou Bolsonaro. Acho que a gente precisa avançar. É só em país subdesenvolvido que isso continua. É só em país de terceiro mundo que você, como a Argentina, por exemplo, que você fica discutindo a Cristina Kirchner e a família dele por 30 anos. E a gente tem Lula e tem Bolsonaro. Será que não tem umas novas lideranças? A gente não precisa de novos líderes. Quer dizer que as duas pessoas melhores que a gente tem para conduzir o país é o Lula, que já foi preso, e um que está sendo aí, que pode ser preso talvez pelas joias que foi vendida nos Estados Unidos? Diegão, em seguida, mano, só pela ordem aqui, porque o Diego pediu. Só o que eu queria dizer, esse ponto que você levantou é muito interessante, de como a qualificação da pessoa muda conforme a narrativa do momento. Vamos partir aqui da hipótese de que todo plano tivesse dado certo. O hacker conseguiu comprovar que a urna ela é violável. Esse hacker estaria sendo hoje endeusado, por isso que a gente chama de direita, e provavelmente conseguiria atingir o objetivo dele de ser eleito deputado federal. E o que me faz, nessa história toda, o que me deixa mais triste é o seguinte: como cidadão, nós não podemos nos conformar com a ideia de que estamos condenados como país a ter presidentes que tratam o Palácio do Planalto, o lugar onde é a sede do governo federal, como um lugar adequado para receber bandido. Eu acho que muitos brasileiros que acreditaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, que depositaram nele o seu voto e a esperança de que ele conduziria um processo de mudança no país, desejavam um presidente que não se misturasse com bandido. E a gente está debatendo agora uma situação dessa porque ele, no exercício da presidência, resolveu transformar agora, o Palácio Maninho, do Planalto. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa importante da gente registrar aqui, hein? Neste domingo, você nos assistindo, são 5h03, meu querido Fernandinho Capês. Tem uma galera aí que eu me lembro claramente na época do Mensalão, Lava Jato, que dizia o seguinte: não pode prender sem prova, tem que ter a prova. Você vê como o Brasil é um país de narrativas, como bem o Diego falou. Essa mesma galera que estava vociferando que o Lula não podia ser preso sem provas, hoje está na linha de frente dizendo que o Bolsonaro tem que ser preso aí eu fico à vontade, a todo custo. A verdade é essa. É isso aí. A verdade é essa. Porque eu critiquei os métodos da Lava Jato. Eu critiquei a prisão como método para extrair uma confissão que um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, que é um dos maiores juristas do país, o Gilmar Mendes, classifica como tortura. Na tortura, o sujeito fala o que o torturador quer e não aquilo que é a verdade. Então eu critiquei esse método e critiquei também o método de se investigar a pessoa, partir da pessoa para o fato. Se investigam fatos e do fato você chega nas pessoas. Então eu estou à vontade para dizer que aqui também, como eu critiquei lá, aqui também nós temos que ter uma análise técnica. E o presidente deveria ter recebido? Não, claro que não. Quando você se mistura com bandido, quando você conversa com bandido, você está correndo um enorme risco. Porque o bandido não tem fidelidade, não tem credibilidade, ele não tem nada. Ele inventa o que for conveniente para ele. O presidente se colocou numa situação de risco, mas eu estou analisando do ponto de vista processual. O hacker pode provar tudo que estiver ao redor. Se ele não provar o conteúdo da conversa,
ele não está provando a prática de um crime, ele não está provando que o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou que ele invadisse os sistemas. Mas aí... É esse o ponto que nós estamos falando. Se o presidente determinou que ele invadisse o sistema ou não. Esse o ponto que caracteriza. Como é que ele tinha acesso ao Ministério da Defesa? Meus amigos. Isso aí precisa ele foi encaminhado pelo presidente. Ele foi encaminhado pelo presidente. A realidade do nosso país, Capês. Eu concordo com tudo que você falou. Você é mestre na parte processual, concordo com tudo. Mas a triste realidade do país é uma só. Hoje nós não confiamos no sistema judiciário. Por mais que eu concorde com você, a gente não sabe o que vai sair da cabeça de algumas pessoas. O Paulinho falou aqui, aquelas mesmas pessoas que gritavam, não, é um absurdo a pessoa ser presa sem prova, hoje elas querem que a pessoa seja presa sem prova. E nós não temos um judiciário firme, os próprios advogados não sabem mais a quem recorrer, porque a justiça no Brasil ela se tornou uma incógnita hoje. Mas é por isso se decide o que a pessoa acha que é importante, não é o que está escrito na lei. Essa é a triste realidade do país. Mas é por isso que num programa Tá na Roda, que eu estava presente, você também estava, eu defendi a nomeação do Cristiano Zanin. Contra tudo e contra todos. Porque ele é criminalista, ele tem uma obra sobre lawfare, que é a utilização do direito para atingir fins políticos, o direito como uma guerra, que foi um método utilizado pela Lava Jato, que continua sendo aplicado, abuso na prisão preventiva decretada sem contemporaneidade do fato, prisão preventiva decretada sem que estejam presentes os elementos caracterizadores da prisão preventiva e o fato jornalístico. Capês. É uma bomba, o hacker. Capês. É o fato jornalístico. Posso concordar com você, mais importante querido. que o fato jurídico. Posso concordar com você. O cara pode ser super qualificado, mas ele era advogado do Lula. Pra mim, só isso já causa suspeição. E olha só. Ele sofreu. E vamos lembrar, mas ele testemunhou os abusos de direito. Um dos primeiros votos dele enquanto ministro foi justamente para permitir que ministro do Supremo possa julgar a causa em que parentes, esposas, irmãos sejam os advogados. Exato. Então, se ele for um ministro garantista, tem meu apoio. Ele era advogado do Lula, já é pra mim causa suspeição. Vou fazer uma pergunta para vocês, assim, buscando mesmo, eu acho que todo mundo aqui tá tentando olhar para um Brasil e entender o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer com o Bolsonaro, se o governo Lula vai dar certo ou não, aí a história vai mostrar. Mas eu acho que a gente tem que bater numa tecla aqui, eu queria muito a avaliação de vocês a respeito. Quando eu vejo, por exemplo, um militante petista, agora, chegando nas redes sociais dizendo é Bolsonaro preso, é Bolsonaro preso, é Bolsonaro preso, é Bolsonaro preso. Aí você pergunta pro cara, cadê a prova? Aí o cara, tem muitas. Não, mas qual é a prova? Aí o cara não apresenta absolutamente nada. E ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê, sei lá, um bolsonarista querendo dar aquela passada de pano num ato de um ex-presidente da República, sentando com um criminoso que ajudou a destruir a maior operação de combate à corrupção que já existiu, que foi a Operação Lava Jato. E, além disso, sendo conivente com isso. Ou seja, o que eu quero entender de vocês é quando é que a gente vai conseguir fazer um debate público que seja um debate público baseado em fato e não em torcida. Eu te respondo. Porque é o seguinte, não tem perfeição. Não tem perfeição no Lula, não tem perfeição no Bolsonaro, só que às vezes eu acho que as pessoas colocam a credibilidade delas na lata do lixo no momento em que ela coloca lá a camiseta do Bolsonaro ou ela coloca a camiseta do Lula e fala o seguinte, eu vou defender eles até a morte. Não, mas tudo bem, mas peraí, você está diante de um negócio criminoso. Um ex-presidente da República sentar com um hacker criminoso não é dos melhores atos. Da mesma forma como você, seu hipócrita petista, que estava, no passado, gritando que o Lula não podia ser preso sem nenhuma prova, hoje em dia você está brigando pro Bolsonaro ser preso ontem. Sentar com hacker não é crime. Não. Sentar com hacker não é crime. Não é crime. O que é crime é combinar com hacker a invasão do sistema do TSE. É isso que tem que ser provado. Você está analisando do ponto de vista jurídico. Eu estou analisando do ponto de vista moral. De alguém moral, que concordo com você. E a moralidade está positivada. Quando é que o debate público vai tirar as camisetas dos torcedores e a gente vai promover uma discussão minimamente decente? Paulo, tem dois pontos aí. A qualificação do debate público no Brasil, ela passa por dois pontos. O primeiro é a gente varrer o populismo da nossa classe política. Se você pegar os discursos do Lula lá nos anos 80, ele defendia a pena de morte, ele defendia que o policial que fosse alvejado tinha que
que atirar de volta e matar o criminoso. Ele defendia armas. E se você pegar o discurso do Lula, que foi eleito em 2002, é um discurso totalmente contrário. E se você pega os discursos do Bolsonaro, lá nos anos 2000, eles são praticamente idênticos a esses discursos do Lula dos anos 80. Então, o populismo não tem lado. Você diz para as pessoas o que elas querem ouvir, mas na hora de sentar e governar, você faz exatamente aquilo que você quer. Você negocia com o Centrão, você faz o aparelhamento do Estado. As formas de governo, tanto do Lula e do Bolsonaro, são muito semelhantes. Diegão, a minha crítica que eu tô fazendo aqui, eu tô falando aqui não baseado em quem tá no governo. Eu tô falando baseado em quem tá pagando imposto. Porque eu acho que essas pessoas que estão pagando imposto, elas estão sendo usadas. Elas estão sendo feitas de idiotas, por muitas vezes. Seja qual for a camisa que elas estão vestindo. Mas esse político, aí que tá, a gente passa, sei lá, entra num espectro que é muito louco. Você tá pagando o salário do cara, você não tem que bater palma pro cara, você tem que cobrar o cara. Esse é o segundo cobrar ponto o cara e não ficar, bajulando o cara. Um sistema jurídico totalmente... Essa cultura, partidário, totalmente desarticulado. Nós temos uma cultura, essa polarização talvez do ano passado, ela ainda tenha vários resquícios pra gente, que ela deixou, infelizmente, uma cultura de que bater palma para político que tira o seu salário de acordo com o seu imposto é legal. É bacana. Vamos bater todo mundo palma para político. É isso aí, é Bolsonaro Futebol Clube, não é Lula Futebol Clube. E, os caras são nossos funcionários. Você é otário que você tá defendendo. Não é possível isso. O político é zero, ele só fez coisa pra internet. Ele não produziu nada, ele não apresentou trabalho, ele não defendeu ninguém. Ele só tem lacração na internet. Concordo, esse é o problema. Concordo você plenamente tá com o político de estimação, Lula ou Bolsonaro, e o otário é você, porque eles enriqueceram, o Bolsonaro enriqueceu a família inteira dele, o Lula se faz de pobre e tal, enriqueceu também através da política. Quando é que a gente vai virar essa página? Você que tá pagando essa conta. Primeiro, esse é o exatamente. Esse é o efeito nefasto. A polarização. Esse é o efeito Aí eu vou concordar com o quando acabar a polarização. Eu vou concordar com o Felipe Monteiro. Se você pegar, Paulinho, o resultado das eleições, você vê uma coisa engraçada. Todo mundo fala que o Brasil está dividido entre Bolsonaro e Lula. Mas se você pegar o resultado mesmo das eleições, você vê que 2/3 do eleitorado não quiseram nem o Lula nem o Bolsonaro e 2/3 não quiseram nem o Lula nem o Bolsonaro, né? Ou seja, 30% votaram no Lula, 30% no Bolsonaro e 30% votos nulos, brancos 38 milhões se abstiveram. milhões de pessoas. Ou seja, 2/3 do povo brasileiro que não tem voz, que está aqui, que não gosta dessa discussão que a gente está tendo agora, que é importante discutir, né? Mas está de saco cheio disso tudo, que não se manifesta, não querem esse projeto polarizado de país entre Lula e Bolsonaro. Então, quando essas pessoas começarem a ter voz, né, enxergarem no Brasil uma outra alternativa fora do bolsonarismo e do lulismo, aí eu acho que vai conseguir respirar e sair dessa dicotomia que é nefasta pra gente. É impressionante, né? As pessoas atualmente acham que criticar o Bolsonaro significa automaticamente elogiar o Lula e criticar o Lula significa ser bolsonarista. Então, o que acontece psicologicamente? Faz com que essas pessoas não defendam com unhas e carne aquele político que mesmo ela não entendendo que é o político que deveria estar lá, que ela deveria defender, mas ela defende para não se ver como o outro lado da moeda, né? Então esse efeito nefasto da polarização... Posso concordar com você? Você me permite te interromper para concordar com você? Eu quero concordar com o Felipe Monteiro. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu acho que o caminho do país é a pacificação. É o fim da polarização, porque nós precisamos retomar o crescimento econômico, gerar emprego para quem precisa, gerar desenvolvimento econômico. Agora, a pacificação passa pela não utilização do direito penal como instrumento de vingança ou instrumento de guerra. Perfeito. Todo o meu esforço aqui, nos outros programas, nas vezes que eu tenho me manifestado, é defender o devido processo legal. E é aí que eu digo, o presidente não deveria ter recebido. Agora, ele não pode ser preso com base naquilo que o hacker fala e não comprova. E a única coisa, o único ponto que caracteriza um crime, nem tudo que o hacker diz, é o que ele atribui ao presidente num diálogo entre os dois. Se ele não conseguir comprovar, a prisão não pode ser decretada, e digo sequer o processo pode ser instaurado com base nisso. E é isso que nós temos que trabalhar. O que eu vejo, o presidente Lula se elegeu com a bandeira da pacificação do país, mas toda hora olha para o retrovisor. Enquanto o presidente quiser vingança, quiser retribuição, o país não vai se assentar. Sim. E nós precisamos disso para poder sobreviver. Senhores,